Boa noite, boa tarde, bom dia a todos que estão assistindo o mais novo podcast aí do capítulo Luiz Aguini. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Matheus, sou atual mestre conselheiro do capítulo. Hoje a gente está trazendo aqui nosso grande ilustríssimo, grande mestre estadual, o Metal. E antes da gente começar, eu só vou dar alguns recadinhos rápidos. Pessoal que quiser, que tem interesse de ver alguém, seja quem for, de ver alguém aqui nesse podcast, manda pra gente nos comentários, no privado, da forma que der, no Facebook, que a gente pode estar tentando trazer nesse podcast. Os podcasts são uma conversa bem tranquila com o convidado, nada muito complexo, então é bem interessante vocês assistirem, até para o convidado também, para expressar um pouco das coisas que ele já passou pela ordem e pela vida aí, que a gente está conversando ao longo de todo o vídeo. Então, antes da gente começar, eu vou pedir para cada um se apresentar em ordem. O Vitor, o Canei e o Metal, falar o nome completo e o que faz aí na ordem, o cargo, e etc. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor, eu sou a sênior no capítulo Luiz Aguinho 1151. Fala pessoal, meu nome é Enzo Nolacanei e eu estou como primeiro conselheiro do capítulo Luiz Aguini, número 151. Agradeço a presença de todos vocês. Obrigado. Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Meu nome é Guilherme Alexandre Ferreira, sou sênior demolei do capítulo Joinville número 49 e atualmente estou ocupando o cargo de grande mestre estadual do G7 Santa Catarina e aproveito aqui já nesse primeiro momento para agradecer a oportunidade de estar aqui com os irmãos, né? Agradecer o convite e acho que vai ser um bate-papo bem legal. Com certeza. Então eu vou começar da mesma forma que eu comecei o do Juca do Brusto. Metal, antes de ser grande mestre estadual, quem é o Metal? O que tu faz da vida? Como é tua rotina? O que tu faz de trabalho? Se tu trabalha? Como é que é a sua vida atrás do cargo de grande mestre estadual? Então, eu estou com 30 anos, né? Sou advogado, me formei em 2011 aqui na Univille, em Joinville mesmo, né? Em Direito. E, salvo engano, uns 4, 5 anos atrás, eu comecei um trabalho na construção civil, né? Construção de geminados, temos uma incorporadora. Então, atualmente, a minha vida é na advocacia. Sou pós-graduado em Direito Penal e, posteriormente, em Processo Penal. Então, fiz 2 pós-graduações depois da minha faculdade. Então, a minha área, meu ramo no direito é o direito criminal. Então, a gente defende aí alguns clientes que se envolveram em alguns crimes, né? Que vão contra a legislação brasileira, né? O Código Penal específico. E também trabalho no ramo da incorporação imobiliária, né? Em construção de geminados. A minha vida atualmente, ela é meio louca, vamos colocar assim, né? No melhor sentido da palavra, porque ela é muito dinâmica. Eu sempre fui assim durante toda a minha faculdade, durante o ensino médio. Eu costumo não ter muito horário, né? Então, é muito corrido, é advocacia, conciliando com a construção civil. E agora, nesse último ano, nos últimos 6 meses, né? Como grande mestre estadual. É claro que entrei no grande conselho na gestão do Dalto, né? Como grande orador estadual adjunto, era adjunto do Vitor Leduc. E na última gestão, fui adjunto também do Leduc, só que daí já na pasta de grande mestre. Então, já venho conciliando a minha vida pessoal com a minha vida de volei, já no grande conselho, né? Antes de entrar para o grande conselho, já basicamente 6 anos. E eu acho que basicamente seria isso de minha vida pessoal com ordem de Molay, assim, né? Esse sou eu fora do mundo da ordem de Molay, né? Esse é o Metal, além da sala capitular. Foram 6 anos antes do Grande Conselho. É isso? Eu ingressei no Grande Conselho na gestão do Dalton, tá? No cargo de grande orador estadual adjunto. Isso 4 anos atrás, então me expressei errado. Foram 2 anos na pasta da oradoria, 2 anos como adjunto do Edu como grande mestre, e agora estou ocupando o cargo de grande mestre. Então, eu estou no Grande Conselho 5 anos, isso mesmo. Adiantei 1 ano. Mas
Eu lembro, eu puxando de uma palestra que tu deu aqui na região um tempo atrás, tu iniciou na Ordem Demolei como ativo, Certo. depois acabou entrando na maçonaria. Então, de Demolei, desde que tu iniciou mesmo, tu tem quanto tempo aí de caminhada? Eu iniciei na Ordem Demolei em maio de 2007. Então, são 13 anos de caminhada de Ordem Demolei. Já faz algum tempo. Parece que a gente tá ficando velho, né? Mas isso aí é mentira. Metal, então vou puxar a próxima já. Cara, eu acredito que para mim, e para todo mundo que tá ouvindo, eu quero muito saber, cara, como que tu conheceu a Ordem? Como é que foi a tua iniciação? Eu vou te pedir para comentar como tu conheceu também a Ordem de Molay, como tu, cara, vou conhecendo a maçonaria. E, cara, como que foi essa entrada na Ordem? Quantos anos tu tinha? Como é que foi isso para ti? Cara, eu conheci a Ordem Demolei já mais velho, né? Porque a Ordem Demolei, como todos sabem, são meninos jovens de 12 a 21 anos. E eu ingressei já com 17. A minha trajetória na Ordem Demolei, ela foi muito pequena, um curto tempo de ativo, mas realmente ela foi muito intensa, muito astronômica. Mas eu conheci a Ordem porque no segundo ano do ensino médio, nós havíamos um grupo de amigos, né? Minto, isso na oitava série, já nós tínhamos um grupo de amigos que andava sempre, né, aquela patotinha de escola, 5, 6 amigos, e eu ouvi eles falar de ordem, e que eles se reuniam nos sábados, e no começo eu não dei muita bola a isso, porque, salvo engano, deixa eu tentar puxar na memória, 2 desses 6 já eram iniciados. E o ano foi indo, foi passando, e no fim, aquele grupo todo já tinha virado Demolei, né? E eu não tinha. Eu, no primeiro momento, eu fiquei meio desconfiado daquela situação, mas também não fui muito atrás para saber. E aí, dentre esses amigos, eu conheci meu padrinho de Ordem Demolei, ou melhor, foi se tornar depois meu padrinho de Ordem Demolei, que é o Adrian Schluck, vulgo alemão, para quem conhece, quem estiver ouvindo. Ele, se eu já me considero um pouco velho, ele é um pouco mais velho ainda, né? Mas ele está com 33 ou 32. E lá no segundo ano, né? Ele me indicou para entrar para a Ordem Demolei. E isso é uma curiosidade que eu costumo dizer para quem me conhece, mas no primeiro momento eu fui vetado para entrar na Ordem Demolei. Alguns não iam muito com a minha cara, vamos colocar assim, ou não gostavam com as pessoas que eu andava, me julgaram por alguma situação que eu desconheço, ou por alguém que eles não gostavam também. Eu fui vetado. E eu me lembro muito bem que isso me machucou muito na época por ter sido vetado e não entender por que aquele grupo de pessoas não queria que eu estivesse lá. Mas depois de 6 meses, eu fui indicado novamente pelo mesmo Adrian, e aí eu fui aceito e ingressei na Ordem Demolei em maio de 2007. E esses amigos que eu disse a vocês, que andavam comigo lá na oitava série, enfim, isso aí já tem 13, 14 anos, eles são meus amigos até hoje. Então, realmente, né, a minha relação com a Ordem Demolei é muito forte, porque eu acredito fielmente, né, não por ser grande mestre, atualmente, não por um cargo, mas por acreditar na Ordem Demolei que ela ajuda, sim, os jovens, né, a formarem uma pessoa de caráter e, principalmente, você conhecer boas pessoas e ter bons amigos. Eu acredito muito nisso, até porque eu sempre digo que eu sou um exemplo vivo, porque a Ordem Demolei, ela mudou minha vida, de todas as maneiras, todos os sentidos, e até hoje continua mudando, né? Então, uma experiência de 13 anos, do qual eu tenho o privilégio de hoje poder carregar a Ordem Demolei, né, comigo, representar a Ordem Demolei, representar os irmãos, que para mim é o maior privilégio que eu tenho na minha vida até hoje, né, poder ter essa oportunidade. E sempre querer buscar a melhorias dentro da ordem para que mais jovens sejam afetados pela Ordem Demolei e mais jovens tenham mais oportunidades e tenham certeza de que há 10, 15, 20, 30 anos eles olhem para trás e digam que a Ordem Demolei mudou minha vida. Então é por isso que a gente se dedica tanto, eu digo a gente, que não é só o método, né? Não é só o grande mestre, é muita gente, né? O próprio Luiz, que está aqui, nos ajuda na comissão, nós temos todos os diretores que ajudam no grande conselho, né? Nós temos oficiais executivos do gabinete estadual. É muito injusto eu falar que sou eu, é muito injusto eu falar que são 2 ou 3 pessoas. Então, é fascinante, cara. A Ordem Demolei,
para quem... É estranho aqueles que não amam a ordem, é estranho aqueles que não se dedicam. E veja bem, não estou falando que isso é uma obrigação, né? Mas eu, como amante da ordem, com toda a vontade de querer progredir, toda a vontade de querer ajudar, eu realmente não custo entender porque aqueles não têm esse amor todo, né? É claro que não estou dizendo aqui que todo mundo tem que se dedicar no nível que eu me dediquei, né? Porque já envolve aí diariamente a dedicação, o cargo de grande mestre. Então, alguns me chamam de louco, mas eu acredito que eu só estou retribuindo o que a Ordem de Demolay fez por mim. Acho que mais ou menos seria essa meu início de Ordem de Demolay, né? Se vocês quiserem falar sobre a minha trajetória de Demolay aqui, a gente pode falar também. Mas, por favor, me cortem, porque eu costumo falar bastante, né? Se me deixar, eu fico aqui a noite inteira. Pô, mano, que massa saber disso. O meu caso, eu acho que foi parecido, só que eu ouso dizer que na questão no termo de iniciação foi um pouquinho pior. Porque eu iniciei com 20 anos, faltando 2 meses para fazer 21. Então, assim, eu fui nos 47 do segundo tempo, na minha sindicância, foi até uma situação toda peculiar, etc. Mas, cara, foi muito massa. E eu acho que, completando a frase que tu disse, loucos são aqueles que entram para a ordem, de certa forma, e que loucos são aqueles que, depois que entram, não amam a ordem. Porque a gente parar para pensar, pô, é um convite de uma galera que vai na tua casa, que pergunta de ti, que não te conta o que faz, o que tem lá dentro. Tem todo um mistério, a família às vezes não entende. Então, cara, é uma loucura entrar, mas depois é uma loucura não conseguir amar ou não parar de amar lá dentro. É muito massa. Isso daí é legal, porque geralmente os meninos que entram... eu vejo muito dos iniciáticos, logo após o período de elevação ali deles, começa a se dedicar cada vez mais, e cada vez mais, cada vez mais. A maioria para, assim, porque começa a trabalhar e tal, mas é muito louco ver como você tira o menino de casa e dá serviço para ele, vai dando serviço, ele gosta de fazer aquilo e vai seguindo. Metal ali disse, ele entrou com 17 e, se eu não me engano, foi até mais conselheiro estadual, não foi um negócio assim? Não cheguei a ser estadual, fui regional. Eu queria ser, mas bati na idade. Então, mas, pô, tu iniciou com 17, conseguiu ser regional ainda. Tipo, só mostra como, tipo, a ordem é um bagulho muito louco. Nesse sentido de inicia o cara, tira ele de casa, tira do conforto, dá atividade para ele, que é um negócio que jovem não gosta de fazer, gosta de ficar jogando no computador, e mesmo assim o cara ama aquilo ali e se dedica. É uma experiência muito louca. Eu acho que foi uma das coisas que eu ganhei assim na minha vida, ter a ordem. É engraçado também como a gente vê, por exemplo, às vezes o cara tá em casa, a mãe pede, arrasta a cadeira, faz não sei o que, arruma ali pra mim. Ah, não tô afim, não sei o que. Chega no capítulo, manda ele virar o salão de cabeça para baixo, o cara vai sem pensar 2 vezes. E ele vira. Eu tenho um amigo que mora aqui no condomínio. Eu tenho um amigo que mora aqui no condomínio, um outro amigo também, que mora no centro, que ele falou assim pra mim, cara, eu não aguento mais ficar em casa, quarentena, não aguento mais coisa online, aula online, palestra online, agora tudo online. Se alguém me chamasse hoje para ir 3 horas da manhã lá no capítulo para virar as cadeiras de cabeça para baixo e voltar para casa, eu acho que eu ia, tô ficando louco. Mas esse faz falta, né, gente? Esse período que a gente tá vivendo realmente é único e faz muita falta uma reunião, cara. Ah, como eu tô com saudade de viajar, cara, para visitar os capítulos. Faz falta colocar uma capa. Faz muita falta e... Vocês não sabem o privilégio que vocês têm de botar uma capa, rapaz. Eu, infelizmente, nunca mais posso botar, mas vocês ainda podem. Eu digo mesmo, porque nem botar eu botei. E ainda mais quando cai na rotina, né? Porque o cara acaba se acostumando. Pô, todo sábado, ou sábado sim, sábado não, reunião, e entra numa rotina muito legal. E, pô, ficar 1, 2, 3, 4 meses parado é complicado. Metal, falando de ti agora. Em qual ponto da tua caminhada no Demolay tu pensou assim, cara, eu posso ser grande mestre estadual? Foi uma coisa que foi levando ou tinha uma vontade no começo? Como é que foi esse desejo, essa chegada até aí? Cara, eu costumo dizer, meu irmão, eu acho que ambição é algo que todo mundo deve ter, todo irmão deve ter. E não só na hora de Demolay, como uma ambição na vida. Mas eu, particularmente, sendo sincero, eu
nunca tive vontade, assim, sabe? Eu vou ser grande mestre estadual. Quando surgiu a oportunidade de eu receber o convite do Dalton, de eu receber uma ligação do Dalton para começar a ocupar a cargo na diretoria, naquele primeiro momento, eu não pensei nisso. Eu não pensei mesmo, porque, falei, cara, amo a Ordem de Molay, eu tava mais ou menos uns 6 meses a um ano, assim, afastado de tudo, porque antes de entrar eu ainda fui coordenador estadual da Cavalaria, ajudei o capítulo Joinville no Conselho Consultivo, enfim, mas eu tava meio afastado da Ordem de Molay, de fato, porque eu cheguei num momento, assim, que não tinha mais para onde eu ir, eu não era maçom na época para poder ser presidente do Conselho Consultivo, certo? E continuava indo aos sábados no capítulo, que eu gostava muito para rever os amigos. E aí eu recebi a ligação do Dalton. Naquele primeiro momento fiquei super feliz, sendo orador adjunto do Leduc, uma equipe super fantástica também, me divertia muito fazendo a Ordem de Molay, indo nos conamestos, enfim, participando de tudo. E aí na gestão que virou, que foi a gestão do Leduc, até Leduc, se estiver ouvindo isso, não sei se já contou para alguém, né? Mas eu vou contar para vocês o que aconteceu, que eu virei candidato a grande mestre estadual adjunto dele por acaso, tá? Não foi nada programado. Eu era para ser grande orador e o Leduc convidou um outro nome, que aqui não cabe ao caso, né? Que na época ele teve alguns problemas pessoais e não deu continuidade. E aí dentro do grupo que nós estávamos, da maneira como nós havíamos nos distribuído, o único que poderia sair do posto que havia sido designado para ocupar aquele também por requisito, que precisava ser mestre na SOL, fui eu, né? E eu falo isso assim, sem nenhum tipo de vergonha ou nada para esconder para ninguém. Que bacana, bem bacana isso. Aconteceu de maneira natural. E quando eu virei adjunto do Leduc, ali naquele ponto eu percebi. Eu falei, olha, eu estou caminhando para um dia ser grande mestre. Eu tinha certeza, não vou dizer certeza, mas eu tinha assim, uns 80% de chance que eu não seria o grande mestre agora em 2019, 2021. Eu seria somente em 2021, né? Mas por N fatores, né, e também de maneira muito natural, acabou sendo eu. Mas assim, eu volto a dizer, eu acho que as coisas têm uma grande diferenciação e é aí que nós temos que cuidar muito, sabe? Você ter ambição de ter alguma coisa e você trabalhar exclusivamente por receber aquilo ou ser aquilo, é um abismo de diferença. Esse, pelo menos, é o meu humilde pensamento. Na minha vida, seja no meu ramo profissional ou da Ordem de Molay, as coisas elas costumam acontecer de maneira muito natural. Sempre. Uma hora a gente sabe que vai acontecer, mas ela acontece gradativamente, degrau a degrau, sem botar a carroça na frente dos bois, né? Aquela coisa toda. E eu acho que é assim que o próprio Demolay deve levar a sua vida dentro do capítulo, né? E tem que levar na sua vida profana também, porque não tem outro jeito. Eu volto a dizer, né? Quando eu iniciei, eu lembro que a minha primeira oportunidade que eu ingressei na sala capitular, e vi o irmão Alexandre Puri, que na época era mestre conselheiro, e utilizando colar, capa e tal, e eu vi ele conduzir a reunião, não sabia direito o que acontecia. E naquele momento eu falei, pô, cara, um dia eu quero botar esse colar aí e conduzir o pessoal também. E isso não é ruim a pessoa falar, eu acho que você tem que ter ambição das coisas da vida. Agora, a maneira como você chega lá, ou melhor, para conseguir chegar no teu objetivo, que é o caminho que tu tem que traçar, porque você não pode passar por cima das pessoas, você tem que ter um cuidado muito grande com quem está ao seu lado, né? A política de boa vivência ela é sempre muito importante, com tudo. Mas eu acredito que as pessoas, quando querem e objetivam algo, no fundo do meu coração, eu acredito que acontece de maneira natural. Mas não é porque não acontece também que alguém tem algum demérito. Eu conheço, por exemplo, excelentes demolês que talvez teriam sido mestres conselheiros 10 vezes melhor do que eu, que não foram mestres conselheiros por causa de N fatores, seja de idade, ou porque deixaram algum irmão ser, porque estava na frente dele na linha e depois acabou indo fazer faculdade e não conseguiu, estava estudando para passar no vestibular. Enfim, o ponto que eu quero chegar aqui é que o cargo não define a pessoa, né? Até porque isso é passagem, a instituição permanece, não é o cargo que define, sim a pessoa que é define o cargo. Então, quem ocupa
que se dá o seu melhor para tentar chegar num objetivo comum, que para mim sempre vai ser, que é ajudar a Ordem Demolei e dar oportunidade para mim. Metal, pelo que tu falou, então, tu se considera uma pessoa ambiciosa. E, claro, uma ambição boa. Não no sentido de passar por cima de alguém, mas que tu tem que ter uma meta, um objetivo para alcançar na vida, ao longo do tempo. E eu acho isso muito legal porque muitas vezes as pessoas acabam trazendo a ambição como uma coisa ruim. Ah, aquele cara é ambicioso. E aí vem um pouco a diferença de ambição e ganância, né? O cara ganancioso Perfeito. é um cara que sobe puxando os outros para baixo, mas... E tendo isso em vista, quando um Demolei inicia e o Demolei é tido como ambicioso, por exemplo, ele fala assim, eu quero ser mestre conselheiro estadual. É a meta dos Demoleis que tem esse sonho, é bem comum. Só que, por exemplo, o Vitor. O Vitor iniciou com 20 anos e uns quase 21, e ele nunca imaginou se ele seria mestre conselheiro estadual. Mas ele pode ter pensado, e eu não sei, em ser grande mestre estadual, que seria o equivalente, tendo em vista que ele não teve essa oportunidade de ser MC estadual. O que você falaria para uma pessoa, para o Vitor, por exemplo, se ele tivesse esse sonho? Uma pessoa que não teve a oportunidade de ser mestre conselheiro, mas que quer muito e que tem vontade, tem ambição para ser grande mestre estadual. O que essa pessoa poderia fazer? Que dica você daria para essa pessoa? Então, mano, eu acho que sim. Eu acho que a ambição é um negócio, ela pode ser considerada uma qualidade, sim, assim como você bem disse, com todo cuidado. Mas eu acredito aqui, já que utilizou o nome do Vitor, né? Se eu fosse falar para o Vitor, se me permite, meu irmão, eu diria para seguir o seu sonho, ir atrás das suas vontades, mas sempre, conforme eu disse anteriormente, cuidando como você chega lá, né? Porque se você chega menosprezando as pessoas ou criando conflitos, não deixando uma célula como um capítulo, por exemplo, ou o próprio grande conselho, ou onde quer que o irmão esteja de maneira boa, eu acho que daí se perde a magia daquilo, se perde a intenção de chegar lá. Até porque no grande conselho quanto no gabinete estadual, todo mundo sabe, né? Às vezes tem gente que acha que é mentira, mas a gente não ganha salário, a gente faz por gosto, por amor, muito pelo contrário, a gente só gasta dinheiro, né? Mas o melhor salário disso, né? A melhor retribuição disso é você ver um Demolei te agradecer, é você ver um Demolei dizer que você é uma inspiração para ele, é você ver um Demolei indo de encontro com aquilo que você tenta passar, dizendo muito obrigado. Eu acho que não tem, assim, meus irmãos, não tem dinheiro no mundo que pague um obrigado, certo? O reconhecimento daquilo tudo que você acredita. Mas eu já me perco aqui, eu falo muito, né? Voltando ao Vitor, né? Eu acho que, cara, se for a ambição da pessoa, tiver com vontade, quem sou eu, né? Quem somos nós para dizer que uma pessoa não pode alcançar? Parece papo de coach isso aqui, né? Mas é verdade, cara. Eu acho assim, a pessoa tem que ter vontade de progredir. Para você ter alguma coisa, você tem que começar, né? Seja na vida, cara. A vida tu pode botar assim, pô, eu quero comprar um carro, né? Quando o cara é moleque, o cara quer ter um carro, velho. Eu, quando eu era moleque, eu comecei a guardar dinheiro para comprar um carro. Então, tu tem que começar, né? É claro que tu não vai ter uma Ferrari até hoje, não tenho e não vou ter, vou morrer sem ter. Mas o cara sonha, pô, um dia eu quero ter não sei o quê, um dia eu quero comprar um apartamento, quero dar uma vida boa para meus filhos, quero poder dar estudo para eles. Eu acho que você ter essa perspectiva de vida e saber se planejar, você consegue ir para frente. E sim, você tem que sonhar sim, e você tem que ir atrás. Tanto é que aqueles que me conhecem mais, eu ando muito de kart, né? Um dos meus hobbies favoritos. Ou melhor, o meu hobby favorito é andar de kart. Porque quando eu era pequeno, eu comecei a andar de kart com 5 para 6 anos, até os 11. E na época, graças aos meus pais, né, que me proporcionaram isso, né, eu consegui ganhar vários campeonatos. Fui campeão catarinense, brasileiro na época, e joinvilense, enfim. E o meu sonho, qual que era, se me perguntasse? Eu quero ser piloto de Fórmula 1. É claro, era meu sonho. Hoje eu entendo que aquele sonho daquele menino era algo praticamente impossível, né? Mas ninguém veio para mim falar na época assim, ó, moleque, tira teu cavalinho na chuva porque tu tem que ser milionário para estar lá, ou tu tem que ser o Ayrton Senna, que nunca mais vai existir, né? Dificilmente vai existir alguém igual ao Senna.
Então, eu digo isso porque a gente não pode tolher os sonhos das pessoas. Eu acho que elas têm que ir atrás, têm que progredir, têm que prosperar. E se você não alcançar, não quer dizer que você não é ruim. Eu penso que uma pessoa sem ambição, ela não consegue ir para frente. Tá? Eu digo aqui numa ambição boa, claramente. Um objetivo, né? Um objetivo na vida. Quer fazer faculdade, quer construir uma família, quer ter filhos. Enfim, eu acho que com objetivos na vida a gente consegue, através do nosso sacrifício, da nossa persistência, fazer com que aquilo aconteça, né? Penso eu, posso estar redondamente errado. Não, entendi, achei bem bacana a tua... Só agradecendo mesmo, achei bem bacana a tua sinceridade e essa fala sem papas na língua, né? Porque muitas vezes é vista como uma coisa feia, ambição, e fico muito feliz que tu compartilha isso com a gente. Muito obrigado. Não, que isso. Como eu falei para vocês, eu não tenho nada para esconder, e aqueles que me conhecem sabem que eu sou muito sincero, às vezes até demais. Mas não adianta, é o meu jeito, é o meu perfil, e eu não vou deixar de quem eu sou, né? Como eu disse, estou de grande mestre e entrei como sendo uma pessoa e vou sair sendo a mesma pessoa. Não tem por que a gente mudar. Só se mudar para melhor, obviamente. Eu compartilho da mesma opinião que tu, Neto. Eu tava pensando faz coisa de 3 dias que tem muito, não tirando mérito de quem faz isso, mas tem muito demolei que fala, vou ser mais conselheiro, mas eu tô começando a faculdade, então não dá. Mas, cara, se tu quer, faz os dois. Dorme 2 horas a menos por dia, tipo, cara, não tem o que fazer. Mas se tu realmente quer, tu pode ser mais conselheiro, tu pode começar a faculdade, trabalhar e fazer o que tu quiser ainda, cantar. Era o que eu fazia. Aí, ó. E eu acho que é muito da questão de vontade do cara. Ele realmente tem que querer, e se ele quiser, não tem quem tire da cabeça dele. Eu acho que isso é bem legal de compartilhar para o pessoal, porque muito mestre conselheiro aí, muito demolei desiste de ser mestre conselheiro ou regional e etc. por causa dessas coisas. Não, eu costumo dizer assim, persistência, cara, vontade, você se programar e principalmente você acreditar que consegue querer aquilo, cara. Quando tu quer, tu se dá um jeito, não adianta, tu arruma tempo. Ô, Metal, eu vou até puxar que a dinâmica foi comigo. Cara, como eles bem falaram, por assim dizer, eu sou iniciático, né? Eu iniciei em outubro ali agora, eu sou iniciático, a gente tá suspenso, então não tive elevação. Então, cara, explica para mim, você tendo esse carro agora, explica para mim a diferença ou as principais características de um grande mestre estadual do que um grande mestre conselheiro estadual. Qual que é essa diferença da ordem para os tios, da ordem para a maçonaria, assim por diante? Você quer saber a diferença, por exemplo, do mestre conselho estadual com o grande mestre, questão de prerrogativa? Isso, exato. Tá. Assim, o gabinete estadual, ele que faz toda, né, a dinâmica com os demolês ativos. Ou seja, tudo aquilo que envolve capítulos e demolês ativos, sejam projetos, são de competência do gabinete estadual. Só que assim, as coisas acabam se misturando por uma maneira, de um jeito, para mim, muito natural, porque tanto o grande mestre quanto o mestre conselho estadual, ainda mais o grande mestre agora comigo, já antes com o Leduc, sendo sênior demolei, você tem um contato muito grande com o mestre conselheiro. Mas assim, em termos gerais, o mestre conselheiro estadual faz a gestão dos capítulos, dos mestres conselheiros. O grande mestre estadual, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a gestão dos maçons, dos presidentes do Conselho Consultivo, e da Ordem Demolei como um todo. Ou seja, o grande mestre, ele é o presidente, né, dessa instituição, que hoje é o grande Conselho Estadual, e eu não vou dizer assim, hierarquicamente o grande mestre e o mestre Conselho Estadual, em termos de Demolei, eles são hierarquicamente iguais, né? Mas o grande mestre estadual, ele é superior ao mestre conselheiro estadual porque ele é o presidente de tudo. Ou seja, o cargo de mestre conselheiro estadual engloba a estrutura administrativa do grande conselho, do qual o grande mestre é presidente. Ou seja, tudo que o gabinete estadual faz, ele responde ao grande mestre. Por que eu ponho entre aspas? Eu e o Gustavo,
que é o grande mestre adjunto, e toda a diretoria, porque a gente sempre discute isso de diretoria, a gente dá as diretrizes para os mestres conselheiros estaduais e o gabinete deles, mas nós não tolhemos nenhum tipo de projeto. Eles nos apresentam os projetos, claro, mas eu nunca aqui, pode perguntar para o Bruce, para o Felizete, eu nunca disse assim, cara, isso aí tu não vai fazer porque eu não gosto, né? Eu acho que a gente tem que dar oportunidade sim para eles, senão eu ia estar indo o contrário do que eu falei para vocês anteriormente, para eles fazerem a gestão deles. É claro, por exemplo, os jogos de Demolei, aqui, porque assim as coisas se misturam, mas aqui dá para a gente perceber, os jogos de Demolei eram uma iniciativa do gabinete estadual, certo? Só que eles nos tiveram que pedir autorização para fazer os jogos de Demolei, porque envolve o nome do grande conselho. Como o presidente é o grande mestre, há de existir uma autorização da diretoria executiva, através do grande mestre, para poder realizar um evento dessa magnitude que utilize o nome do grande conselho. Então, essa basicamente é a diferença, né? Mas os contatos com mestres conselheiros ter com o gabinete estadual, né? O pessoal vem falar comigo, tem um WhatsApp, eu sou bem assistível, mas assim, meu irmão, eu quero ver isso ou propor aquilo, meu irmão, fale com o mestre conselheiro estadual, que é o Brusto, porque eu não gosto de passar por cima das pessoas, né? O Brusto e o Felizete têm que ter autonomia deles, junto com todo o gabinete, para fazer os projetos, e eu sempre os apoio, né? Eu sempre digo que os projetos têm que ser apoiados e têm que ser incrementados. Então, basicamente, né, é até meio difícil explicar, porque, de uma maneira prática, é tudo no mesmo bolo, vamos colocar assim, né? Mas, de uma maneira estatutária e regulamentar, vamos falar assim, a palavra final é sempre do grande mestre. Então, por ele ser o presidente. Entendi. Puxando esse gancho, dá para comparar o mestre conselheiro estadual e o grande mestre estadual com um MC e um PCC? Ou não? Assim, olha, eu devido acho às que proporções. Sim. Não, eu acho que sim, porque o PCC vai responder pelo capítulo, né? O mestre conselheiro ele vai gerir o capítulo, leva as coisas para o conselho consultivo veta ou não, e se der uma merda, né? Vamos colocar assim, quem responde é o presidente do conselho consultivo, que no caso vai ser o grande mestre. É mais ou menos por aí, uma boa comparação. Pensando rápido aqui. Comentou ali da gestão do Brusto e tal, a próxima que vai ter também vai estar dentro ainda da tua gestão. Acontece muita coisa por trás dos planos de, tipo, eu não diria brigas, mas, tipo, intrigas no sentido de um quer fazer um negócio, outro quer fazer outro, daí o grande conselho não aprova, não aprova, ali, no caso dos projetos, você disse que não chega a se meter ali, mas, tipo, algumas atividades que o gabinete queira fazer e vocês não aprovam, ou vice-versa, tipo, tem essas intrigas por trás dos panos, assim? Cara, eu vou te dizer que eu me sinto muito privilegiado, porque a gestão está sendo assim, ó, superando nem nos meus melhores sonhos, eu acharia que a gestão estaria, claro, né, pelo amor de Deus, tirando infelizmente essa situação totalmente atípica e horrível que nós estamos vivendo, de todas as mortes, e está todo mundo parado, querendo fazer a ordem de Molay, né, eu não estou me referindo a isso, mas eu digo a gestão interna do Grande Conselho, até hoje, né, nós estamos em maio, não tive nenhuma tipo de briga, né? Vamos colocar assim. Eu entendi o que tu está dizendo, tipo assim, pô, vamos fazer isso aí, não vamos mudar isso aí, muda isso aqui, não, eu quero desse jeito, eu quero daquilo. Porque alguns até, eu acho que isso é uma crítica a mim, mas tem muita gente que fala, porra, Metal, tu é muito bonzinho, cara, tu não sabe dizer não. Já teve algumas coisas que eu disse não, tá? Que fique claro. Mas, assim, realmente é difícil, porque eu acredito que todo mundo busca um bem maior, né? Então, não tem por que a gente ficar tosando, fazendo mais. A nossa relação do Grande Conselho com o Gabinete Estadual, ela é sensacional, cara. Eu não tenho que reclamar. Acredito que o Bruce também não, nem o Felizete. Mas a gente tem uma parceria muito boa, tanto é que nós fizemos juntos o Grande Piorado. Isso era uma das propostas da minha gestão dele também. Aí eu falei, Brusto, ele, não, pô, posso publicar o edital? Eu falei, claro, fica à vontade, cara, quem tem que ganhar é a ordem de Molay, não é porque tá meu nome ou o teu que um vai ser melhor que o outro, sabe? A gente tem que fazer para ajudar as pessoas, para ir atrás. Então, o meu relacionamento, Luiz, com eles, assim, até hoje, espero que não tenha, né? Mas até hoje eu não tive nenhum problema, cara. Eles passam as coisas pra gente, a gente discute. Muita coisa que a gente pensa, a gente passa para eles também. Então, é bem saudável, bem tranquilo, assim, cara. A gente está gerindo a ordem de Molay mesmo
de mãos atadas, sabe? Isso me deixa muito feliz. Matt, eu até vou aproveitar que tu comentou e vou me estender na pergunta. Agora eu vou perguntar não pro grande Guilherme, vou perguntar ali pro Metal agora. Tu comentou ali do Covid, da pandemia por um todo. Cara, como é que tá aí na tua cidade? Como é que tá no teu trabalho? Como é que a pandemia afetou a tua vida, tanto fora da ordem, vou pedir para tu comentar primeiro, como Guilherme em si, mas como grande mestre estadual dentro da ordem, por assim dizer. Cara, a minha pandemia, a pandemia aqui na cidade, no começo, né, com aquele decreto do governador, eu acho, eu não vou me recordar quantos dias, mas foram pelo menos 14 ou 18 dias que eu não saí de casa praticamente. Eu saí 2 vezes para ir no mercado e foi muito difícil, assim, sabe? Meu escritório de advocacia, graças a Deus, né, com a tecnologia, eu trouxe tudo para casa, né, trouxe impressora, trouxe até aqui do lado meu scanner. Então, eu montei meu escritório aqui, continuei trabalhando, os processos físicos, né? O Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina determinou a suspensão dos prazos, suspensão de audiência, então não teria por que tu ir no fórum, pegar o processo debaixo do braço, até porque hoje em dia já está difícil a gente fazer isso, todos os processos eletrônicos, né? Fiz audiência por videoconferência, igual nós estamos fazendo aqui, se eu não me engano, foram umas 5 ou 6 audiências que foram feitas assim, nesse interim, né, dessa quarentena. Então, a gente foi se virando, né? No ramo da construção civil, teve que parar as obras, não tinha o que fazer, né? Não tinha nenhum porquê de fazer de maneira diferente de contra o decreto do governador, né? Então, foi uma mudança radical para todos nós, né? E a gente teve que acabar se acostumando. É difícil o cara ficar em casa sem ter o que fazer, né? Mas, assim, a gente me ajudou muito, agora levando para a ordem de Molay, né? O pessoal fala assim, pô, agora os caras devem estar tranquilos lá, o grande mestre, os mestres conselheiros estão ensinando para fazer. Cara, muito pelo contrário. Eu acho que no último mês a gente trabalhou mais do que vários meses nessa gestão, tá? Eu não vou dizer ali entre dezembro e janeiro, porque antes do coronavírus é uma loucura, meu Deus do céu. Só que eu vou dizer para vocês, todo dia, não existe um dia que não tem uma demanda de ordem de Molay. Olha, não existe, tá? E nessa pandemia, nessa questão, e que o acesso está muito mais fácil também, né? O cara manda e-mail, liga, manda WhatsApp, vê no Facebook, vai no Instagram, tem irmão que me manda mensagem no Instagram, pedindo no WhatsApp, não tenho problema nenhum de passar, passo, converso. Então a demanda aumentou. Porque eu acho que também tem muito demolê em casa, tipo, pô, o que eu vou fazer? Né, vou atrás de umas coisas aqui para incomodar o grande mestre, vou fazer umas perguntas, mas a gente tem trabalhado com muito afinco, toda a diretoria, reunião em cima de reunião, toda semana, pelo menos 2 ou 3 reuniões que a gente tem fazendo, e isso intensificou o nosso trabalho, tá? Nós não temos a reunião de final de semana, né? Mas o nosso trabalho interno, muita gente acha que não, mas é muita coisa sendo feita, é muita coisa sendo discutida. Nós vamos ter sessão anual semana que vem, então, porque a gente tem que saber passar para todo mundo, passar para as bases, o que vai acontecer, né? Como que vamos gerir a ordem de modelo? O que vai acontecer daqui a 3, 4 meses? Isso é muito difícil, porque nós ficamos criando hipóteses, né? Quando nós fizemos os decretos de suspensão dos trabalhos, nós fizemos os decretos não sabendo o que vai acontecer daqui a 15 dias. Eu também não posso dizer para os irmãos, se me perguntarem, Meta, quando que a gente vai voltar? Hoje, a gente não tem resposta. O decreto do governador vai até final de maio, certo? Proibindo reuniões. Se ele não modificar o decreto e aumentar a questão de reunião, certo? A gente poderia voltar? Sim, até poderia. Mas aí teremos que ver de cidade em cidade como que está, se tem os decretos municipais. Teremos que principalmente ver como que está a questão da maçonaria, porque não tem como nós retornarmos sem a maçonaria retornar. E a maçonaria, a grande loja está até julho, o GOSC até final de julho também, o GOB também, então parece ali final de junho, início de julho, perdão. Então, eu vou dizer para vocês que antes de junho, né, até o início de julho, muito difícil sair uma reunião para a gente, né? Agora, com a pandemia aqui, né, voltando, aqui a cidade, como todas as outras, é máscara obrigatória, não se entra em local sem máscara nenhuma. Eu ando com
potão de álcool gel, assim, daquele de 2 litros que eu comprei ou de 1 litro, sei lá, comprei na farmácia. Sai do carro, álcool gel, entra álcool gel, todo lugar, máscara e tal. A gente vai se acostumando, né? Nunca pensamos que ia viver isso, mas estamos acostumando. Garanto que todos vocês também. Pois é, eu até queria comentar. Eu queria te perguntar antes, até de eu estender minha pergunta, qual que é a cidade que tu mora? Ah, eu não falei, né? Mas eu moro em Joinville, Santa Catarina, óbvio, né? Cara, aqui em Balneário, eu moro em Camboriú, o pessoal que mora em Balneário, mas o capítulo ali, enfim, eu trabalho em Balneário. Cara, eu vou te dar o meu exemplo, depois vou te fazer a pergunta. Aqui, Claro. assim, a gente, tu conhece, mora aqui perto, Balneário é a cidade da praia, né? Nossa, Balneário é praia, 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 Réveillon é praia, Carnaval é praia, temporada é praia e turista e Deus e o mundo. Então, assim, cara, para mim, o maior momento onde a quarentena assim, impactou na minha vida diretamente, não vou dizer indiretamente, uma coisa ou outra, uma suspensão aqui, mas quando eu dei por mim assim, estamos em estado de quarentena, foi uma cena que ficou muito famosa aqui em Balneário, que foi a polícia com o carro da Guarda Civil nas praias, deve Tirando ter o visto pessoal isso, da praia. Aham. e pedindo o pessoal assim, ó, deu, acabou, vamos para casa, acabou, vamos embora para casa, vocês estão de quarentena. Eu queria te perguntar, dito isso, qual foi o momento que tu teve esse impacto dentro da tua cidade, dentro da tua cidade, assim, em Joinville, como é que foi isso? Cara, na minha cidade, o impacto veio com o decreto do governador, né? Obviamente, porque o meu escritório fica num centro comercial. Então, a gente tem um grupo no WhatsApp do centro comercial e a síndica avisou, olha, em razão do decreto do governador, está fechado o centro comercial, não tem o que fazer. Aí foi aquele alvoroço, pelo amor de Deus, vou trabalhar como? Aí a gente chegou num consenso de abrir uma porta para os proprietários irem até o escritório, pegar as coisas e trazer para home office, né? E no ramo da construção civil foi quando foi proibido. Aí era fornecedor ligando, o pessoal, pô, o que a gente vai fazer? Como que vai fazer? Eu falei, olha, não tem que fazer, não pode trabalhar aqui, senão vamos estar incorrendo em sanções administrativas, o pessoal pode ser preso por desacato, igual aconteceu ali em Balneário, não foram presos, mas a polícia esteve até lá. Ali mesmo eu vi assim, poxa, a gente está vivendo em algo surreal, né? Ninguém nunca pensou numa situação dessa. E acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Até hoje, o que eu sinto muita falta, eu gosto muito de sair, de viajar, de jantar, pô, fazer churrasco com os amigos e tal. E assim, tá restrito a pouquíssimas pessoas, eu, meu pai, minha noiva, um outro amigo meu, e assim, eu não vejo alguns grandes amigos meus. Tem um amigo meu, lembra daqueles que eu falei para vocês, lá da 8ª série, 7ª série, que é o Daniel, que é o Apoc, né, o apelido dele. Ele é um dos grandes amigos meus. Eu não vejo ele, olha, vai fazer, sei lá, 3 meses. Por quê? Ele trabalha no hospital e não tem condições. Eu mando um WhatsApp para ele e tal, mas eu falei, cara, é impossível a gente se ver, né? Não tem como. Tanto é que ele tá com dificuldade até com os pais dele na casa, ele não tá ficando muito em casa e tal, para evitar qualquer tipo de proliferação do vírus. Eu acho que isso vem toda aquela questão que você disse de aumento de trabalho, porque estava todo mundo acostumado com o negócio, e do nada, tipo, bum, vamos ter que mudar. Aí, tá, e agora? Aí você começa a ter que pensar em jeitos de mudar e coisas novas para fazer, e como é que se trabalha em casa, e tudo, e atrás de tudo que você precisa para trabalhar em casa. Eu vou dizer como mestre conselheiro que, cara, fazer uma reunião por semana, uma semana sim, uma semana não, dependendo aí, é muito tranquilo. Agora, em casa, eu tô tendo que fazer um podcast, uma palestra, uma prova por semana online, é tipo muito mais demanda, porque a gente vai se reinventando. Então, Com certeza. de certa parte é bom, porque a gente aprende algumas coisas novas, mas é, eu acho que aí entra exatamente essa questão de muito mais demanda, porque a gente começa a fazer muito mais coisa que a gente não ia imaginar que estava fazendo. Com certeza. E tu utilizou uma palavra fantástica que eu sempre estou dizendo, que essa quarentena está testando, né? Ela está testando nossa capacidade de saber viver de uma maneira totalmente diferente do que nós estamos vivendo, uma maneira habitual. E, por um lado, né, eu acho assim,
toda questão ruim, ela tem um lado bom, né? No foco da Ordem Demolei, eu vou dizer para vocês, por exemplo, semana passada eu estive em 4 reuniões, ou 3, acho que foram 4 reuniões, coisas que seriam humanamente impossível. É claro, né, meus irmãos? É bem diferente. Mas a gente consegue estar mais presente, a gente consegue facilitar muito por WhatsApp, por Google Meet, por Zoom, por Hangout, enfim, todos esses aplicativos. É muito importante a gente poder estar participando, indo atrás. O gabinete estadual aí está trabalhando a mil em vários projetos. A nossa comissão de marketing, aí, que o Luiz faz parte, cara, esses bichos trabalham demais também, sabe? Então, o GCE, hoje eu vejo assim, se você abrir o Instagram do Grande Conselho hoje, você vai ver o quão nós evoluímos em termos de marketing, de direcionamento, de imagens, e isso não é graças ao Metal, né? Isso é graças a quem está trabalhando no Grande Conselho, que está doando seu tempo com muita vontade. A gente lidera, a gente questiona, a gente pede, né? Aquele por favor ali, uma ajuda aqui, e até hoje, como eu disse para vocês, não tenho o que reclamar, está sendo melhor do que encomenda, mas a gente se reinventa, e isso é muito importante para saber que a gente tem capacidade de passar por esses transtornos da nossa vida, né, e nos erguermos ainda melhores, porque, meus irmãos, eu acho que viveremos tempos sombrios, só tende a não piorar a pandemia como em si, mas melhorar nossa maneira como nós vemos as coisas, né? Nós darmos valor para coisas que anteriormente estavam esquecidas, como um abraço, como um aperto de mão, como você poder se encontrar com um amigo. Eu acho que são coisas que partem para o esquecimento, mas com esse nosso isolamento, eu, pelo menos, particularmente, eu sinto muita falta. Eu sou uma pessoa mais de afeto, né? Sou uma pessoa que é mais emocional, todo mundo sabe. Então, isso me faz muita falta. Coisa que, se a gente não, né, não tivesse vivendo isso, talvez a gente nem pensaria o quanto isso é bom para nós. Então, nós nos reinventamos, com certeza. Concordo com o que tu falou, Metal, principalmente sobre a questão de se reinventar, etc. Mas no começo, sobre a questão das reuniões. Antes, tu conseguia fazer 1 ou 2 reuniões no final de semana, tendo que viajar, etc. E hoje, tu consegue participar de várias, 4, 5, como tu deu esse exemplo. Sim. Eu queria saber 2 coisas, então. Sobre antes da quarentena, tu tinha alguma meta sobre visita de capítulos? E agora? Vocês têm uma meta de, eu quero participar de de uma reunião online de todos os capítulos do estado? Ou tu separa o teu sábado e domingo para fazer visitas em capítulos? Ou não? Como é que tu concilia a tua rotina profissional? Até porque acredito que tenha sido mais pesado agora, que tu acaba trabalhando de segunda a segunda, no home office, e conciliar isso com reuniões de Demolei. Como é que tu está fazendo isso? Então, antes da pandemia, eu tinha feito o seguinte, né? Eu tinha traçado... Eu não tinha traçado, por exemplo, assim, até dia tal eu vou visitar X capítulos, né? Eu tenho para mim, e eu ainda quero fazer isso, se me permitirem, né? Não a ordem demolei, mas a situação, são visitar todos os capítulos priorados e castelos. Literalmente, eu sei que é uma meta ambiciosa, mas nós temos que ter ambição e nós temos que tentar, né? Aí eu iniciei pelo Raízes da Fronteira, pelo Castelos deles lá, Escudeiros da Fronteira, capítulo Chapecó, Pinhalzinho, foi isso que eu fiz. Eu fiz, salvo engano, 3 capítulos e um castelo, é isso? Eu não vou me recordar, mas eu até peço desculpas ao pessoal do Oeste. Mas foram 3 capítulos, isso mesmo. Foi Chapecó, Pinhalzinho e depois Raízes da Fronteira. E um castelo, isso mesmo. 3 capítulos e um castelo. Foi isso, né, Luiz? Na época. Foi. Então eu iniciei assim, a mil. E eu achei que eu ia parar um pouco, mas eu não parei. Eu continuei visitando. Aí o que eu prometi para mim? Porque eu acho que a gente tem que saber conciliar as coisas também. E tudo em excesso faz mal. E na época era minha namorada, agora é minha noiva. Então a gente também tem que cuidar para não perder, né? Senão é complicado. Então o que eu disse para ela e para minha família, até, porque, poxa, né? Todo final de semana, eu tendia a fazer as coisas de 15 em 15 dias. Ou seja, final de semana sim, final de semana não. Mas acabou que muitos finais de semana eu fui seguido,
mas tiveram alguns também que 2 ou 3 finais de semana eu acabei não visitando. Mas dá sim para tu conciliar tranquilamente e dá sim para tu visitar. Agora com essas reuniões online, como eu não tenho que viajar, obviamente, né? Mas eu posso participar de todo final de semana. Eu estou contabilizando a minha participação nessas reuniões, mas eu não tô contabilizando na minha meta oficial, que é a visita em capítulo. Então, eu espero, né? Por exemplo, eu participei de uma reunião do capítulo do Braço Norte semana passada. Espero ir lá, falei para eles, quando tudo retornar, vou lá em Braço Norte. Aliás, um final de semana que estava antecedendo o decreto do governador, eu estava programado, aquele mês estava inteiro programado, ele Itapuá e Joinville, desculpa, Autocar Derfel aqui, junto com Itapuá, era aniversário de 5 anos lá, inclusive, estou aqui com o mimo deles que eu ia entregar até hoje, está ali na minha sala, mas vou pegar outra oportunidade, obviamente. Aí no outro final de semana ia ser um negócio meio punk. Eu e o Carlos, que é aí de Camboriú também, e possivelmente o Brandão, eu junto comigo, nós iríamos para Curitibanos, Fraiburgo e, meu Deus do céu, Curitibanos, Fraiburgo. Ai, rapaz, agora me esqueci, daqui a pouco eu vou lembrar. E aí, nesse final de semana, agora, esse final de semana, dia 22 aqui, agora que vai ser 24, acho, né? Eu tinha combinado com o Túlio de fazer um pouco ali do sul, acho que era Orleans, Criciúma, eram 3 ou 4 capítulos. Luiz Tava com a agenda Aguirre, cheia. perdemos. Também, exatamente. Aí eu fiz um dia também, eu tentei visitar o Luiz Aguini, mas confrontou horários com Balneário. Eu fiz Balneário e Vale, né? Eu fui no dia. E eu ia também no William Hall, em Itapema, mas acabou não dando certos horários. Mas assim, meus irmãos, aqueles que estão, gostaria de o grande mestre aqui, podem ficar tranquilos, se me permitirem, eu visitarei todos os capítulos, sim. Tá? Dependendo quando retornar as atividades, talvez não dê para visitar todos os capítulos privados e castelos, mas eu garanto a vocês que eu darei meu máximo para isso acontecer, que eu acho importantíssimo se conectar e por eu simplesmente amar a Ordem Demolei, gostar muito de participar de reuniões, ver salas capitulares diferentes, conhecer novos irmãos, bater um papo que nem a gente está batendo assim, sabe? Todo capítulo que eu vou, cara, é um negócio extraordinário, assim. Eu volto renovado, cara. Eu volto renovado e acreditando que a gente está no caminho certo e acreditando que eu estou doando todo o meu tempo, todo o meu esforço para o que eu acredito que vem dando certo. Então, por isso eu faço questão de ir nos capítulos 5. Bacana. Beto, eu vou aproveitar já que tu tá tocando nessa hora de visitar os capítulos, etc. Que nem o Canei perguntou das rotinas de viagem. Cara, eu vou perguntar para ti, então, se eu vou pedir para tu contar um pouco mais de ti pra gente. Eu queria primeiro, vamos começar pelo mais leve, pela nossa colher de chá. Queria que tu contasse um momento muito bom, um momento que tu ficou orgulhoso de ti, ou um momento muito emocionante dentro da tua trajetória do início ao fim, do início até agora, né? Que o fim não chegue, mas do início até agora, dentro da Ordem de Demolei. Um momento assim, que para ti foi muito marcante, foi muito bonito, tu se emocionou, tu gostou muito. Olha, tu disse que ia ser leve, mas eu acho essa pergunta complicada, porque são tantos momentos, Porque cara. tem uma pior. São tantos momentos. Mas assim, como eu disse a vocês, eu sou uma pessoa dos pequenos gestos. Para mim, o pequeno gesto ele faz toda a diferença, sabe? Um muito obrigado, um por favor, sabe? E algo muito recente me marcou na minha posse como grande mestre, ou melhor, na minha instalação como grande mestre. Eu estava saindo ali do Teatro Scar e eu falei lá, quem estava vai lembrar, eu falei algo muito semelhante do que eu falei aqui com vocês alguns minutos antes, que eu acredito que a gente pode sim mudar a vida de pessoas e que essa pessoa, né, que mude, perceba isso daqui a alguns anos, né, que 10, 15 anos ele olha para trás e fala, pô, aquele doido lá falou um negócio que é verdade, a Ordem Demolei mudou a minha vida. Eu tava saindo cheio de coisa, tava eu, minha mãe, a minha noiva, eu não sei quem tava do meu lado, se era meu sogro, minha sogra, tava todo mundo sendo assim, e um menininho que eu não sei o nome, até peço desculpa se por acaso ele tá vendo isso, ele lembrar disso, mas ele simplesmente parou assim do meu lado e ficou me olhando de uma maneira assim que, cara, sabe, quando tu olha com orgulho para alguém, ou quando tu olha que, pô, eu quero ser aquela pessoa, assim, ele tava feliz. Ele tava feliz, cara, ele tava feliz de estar ali do meu lado. Ele assim, tio, posso te falar uma coisa? Eu falei, tio, não, rapaz, sou teu irmão. Ele, posso te falar uma coisa? Ele devia ter, sei lá, 13 anos, cara, no máximo. Né?
para o menino entender isso, para mim já é muito gratificante. Falei, o que foi? Ele assim, olha, eu gostei muito do que o tio falou. E tu pode ter certeza que eu nunca vou me esquecer e que a Ordem Demolei já mudou minha vida assim. Então, e ele simplesmente assim, me deu um abraço, pediu para tirar uma foto comigo e foi embora. E assim, cara, eu acho assim, para mim aquilo, eu ganhei no meu dia ali, eu acho que tá fantástico, porque muitas vezes a gente fala e entra de um lado e sai pelo outro. E a gente não fala como se fosse melhor que ninguém ou com ar de superioridade. A gente fala porque talvez nós já vivemos e aquilo, e temos a intenção que vocês, demolês ativos, levem aquilo para a vida. E um menino daquele, né, um adolescente, um pré-adolescente, falar aquilo para mim foi muito marcante, tá? Foi muito marcante mesmo. E todas as vezes, assim, sem demagogia nenhuma, que a gente vai visitar os capítulos e nós somos recebidos assim, cara, não tem explicação, como se nós fôssemos melhores amigos, como se nós nos conhecêssemos há anos. E você vê um mestre conselheiro ou qualquer outro demolei te dizer um muito obrigado por ter ido, ou dizer que tu é uma inspiração, né? Assim, eu volto a dizer, eu posso ficar aqui a noite inteira porque são muitos momentos. E além desse momento, tiveram mais dois, rapidamente, que eu vou contar para vocês aqui, senão vocês querem me bater, que foi o mestre conselheiro de Joinville, número 49, na fala dele ele levantou, se emocionou, e eu, para variar, chorei também, que estava feliz com a minha presença, principalmente que eu era um dos maiores exemplos dele do capítulo Joinville, que ele conhecia como Demolei, e um Demolei do capítulo Chapecó, quando eu vou visitar, eu levo uma camisa. E pequeno gesto, meus irmãos, vocês vão estar cansados de dizer isso, eu levo uma camisa para presentear para o Demolei, que o mestre conselheiro disse, e eu sempre presentei para um Demolei que é um pouquinho menor, tal, porque eu acho que isso vai ser significante na vida dele. Eu fui lá, dei a camisa para o menino, e eu fui viajar, eu tinha que ir para Pinhalzinho, e aí depois eu vi que me marcaram no Instagram. E o menino simplesmente disse, ó, muito obrigado, Guilherme, né, me marcou. É um dia que eu jamais vou esquecer na minha vida. Então, são essas coisas assim que me marcam muito, sabe? Eu acho que é muito importante a gente continuar fazendo e mostrando principalmente que o grande mestre estadual, que o mestre conselheiro estadual, são gente como a gente. A gente não tem nada de melhor ou de pior do que vocês. É o que eu sempre digo. Um dia vocês podem estar aqui também. Um dia vocês podem estar sendo ter o privilégio de serem entrevistados por demolês ativos que querem da tua participação e poder compartilhar isso com os irmãos. É muito bacana o que tu falou, e a gente estava comentando antes, a gente comentou assim, a gente estava separando umas perguntas para tentar, caso ficasse sem assunto, né, e aí a gente comentou, cara, ele vai falar que foi a posse lá, porque aqui quem tá, acho que eu e o Luiz, a gente foi no CEOD, eu iniciei, e aí 2 semanas depois, acho que eu já fui no CEOD, e cara, é muito inesperada essa tua resposta, não por conta que esse deve ter sido o momento mais marcante da tua vida, mas é uma resposta inesperada, porque a gente realmente com esse podcast, com esse vídeo no YouTube que vai, com esse quadro, por assim dizer, a gente tenta trazer essa imagem também, de que, cara, aquele cara que todo mundo fala assim, meu, ele é grande mestre, nossa, meu Deus, cara, é uma celebridade, tá no hall da fama da Ordem Demolei, mas ele é justamente isso que você falou, é gente como a gente. E agora, acho que a minha próxima pergunta, e a pior de todas, justamente vai ser para mostrar gente como a gente. Metal, Guilherme, eu queria que tu contasse pra gente um momento que tu pagou, assim, que tu disse que foi assim, o maior mico na tua história de Ordem Demolei, um momento que, sei lá, tu travou, tu esqueceu a fala, tu deu uma bola muito fora numa reunião, alguma coisa assim. O que pra ti, assim, que tu para, se alguém te perguntar na rua, tu para e pensa assim, meu, com certeza foi esse momento. Cara, eu acho que o meu maior mico, felizmente, tiveram dois, tá? Eu vou contar dois. Eu tava entrando no capítulo Mafra, cara. Eu tenho um grande apreço pessoal do capítulo Mafra. E eu era grande mestre adjunto do Leduc. E lá no capítulo Mafra, naquela época, eles gostavam de apresentar autoridades e tal. Eu falei, não tem problema, né? Eu ainda falei, apesar de não constar no ritual, se os irmãos querem fazer, não tem problema. Não, a gente faz questão, tá, beleza. E era uma cerimônia pública, eu fiquei por último para entrar. E tava com as luzes tudo apagadas, assim, tal, para criar aquele clima. Darai, Tara, Saraktar, o grande mestre estadual adjunto.
E eu levei o meu sogro, cara. Foi a primeira vez, acho que o meu sogro foi numa reunião da Ordem de Demolei. Aí eu levei meu sogro, tava indo lá, eu fui subir o Oriente, né? Que é onde fica o mestre conselheiro. E tinham 3 degraus. E eu não tropecei, cara, porque tava tudo escuro. Mas eu não caí de boca por muito pouco. Mas muito pouco. Mas eu dei um tropeção assim, eu resbalei, o colar bateu no chão, eu segurei o colar e levantei assim. E fingi que nada tivesse acontecendo, todo mundo rindo, cara. Bicho, foi constrangedor, cara. Foi muito engraçado, cara. Eu quase perdi os dentes lá no Mafra. O pessoal que tava lá vai lembrar disso aí. E o segundo. O segundo é melhor não contar, cara. Deixa pra lá. Agora eu fiquei curioso. Conta. Agora tem 150 mil pessoas ouvindo esse podcast curiosos, cara. O segundo é que não envolve muito. Eu tava no capítulo. Eu era demolei tava solteiro. Opa! E aí, sabe aquela brincadeirinha que o cara faz, assim, aquela menininha? Aí, beleza, a gente tava numa roda, tava os demolei de Jaraguá e os demolei de Joinville, e veio uma menina, cara, nunca vou me esquecer, cara, sempre vou esquecer, e veio uma menina falar, eu vou até citar o nome dele, ele não vai ficar bravo, não vou citar, veio falar com um demolei, veio falar assim, eu vou com minhas amigas lá e a gente se encontra lá, mas assim, ela não falou nada amor, ela não falou assim, te amo, não deu beijo na boca, não falou absolutamente nada, não sabia quem era, e tava lá conversando com o Demolei. E eu tava de carro, tinha recebido o carro, 18 anos, e tal, não sei o quê, carrão, não sei. E aí a gente ia sair de lá e ia pra toca da Anaconda, que eu chamo, que o Jaraguá, quem conhece, é a toca da Caninona, alguma coisa assim. Onde ia ter um ágape depois, ia fazer um churrasco e tal, não lembro se era mais conselho regional, cara, eu não lembro. Eu só sei que essa menina foi lá, falou com esse bendito Demolei e saiu. E aí, na hora que ela saiu, eu não tive dúvidas, né, cara? Eu falei, cara, relaxa. Se a menina ali não tiver como eu levo ela no meu carro, cara. Pô, espetáculo, fica tranquilo, cara. Pode ir comigo aí, não dá nada. E era assim, não, ela não vai porque ela é minha namorada. Aí eu falei pra ele assim, bicho, eu já tava ferrado, né, cara? Daí eu peguei e falei pra ele, pô, bicho, mas é bonita mesmo, hein? Parabéns, cara, mas da próxima vez dá pra... E eu acho que esses foram meus 2 maiores micos, cara. Metal fura olho. Foi triste, cara. Foi triste, velho. Falei, pô, bicho, como é que eu ia saber que era tua mulher, cara? Ela avisa, né, cara? Por uma placa, sei lá, alguma coisa. Bicho, mas eu ri, cara. Nossa Senhora. E tem um apreço muito grande por ele. Tem filho, tudo com a menina, inclusive, tá até hoje casado com ela, graças a Deus. E foi triste, cara. Foi 2 momentos. Ela sabe dessa história? Eu acho que eu já falei pra ela uma vez que eu tava lá. Ela só deve saber sim. Meu Deus. Amanhã tem gente comentando já o vídeo dizendo, era eu. Sobe a hashtag Metal fura olho. Então. Cara, isso aí foi longe. Não, cara, essa foi. Só antes, eu me sinto na necessidade de me defender, tá? Porque os 2 foram no CEOD e eu não fui. Em minha defesa, era minha formatura de terceirão. Por isso que eu não fui no CEOD. Agora, a pergunta que eu quero fazer. Quanto à questão do seguinte. Uma mensagem que tu daria para um irmão que Demolei não iniciou ainda, tá para iniciar e que já é mais velho. Uma mensagem para um guri assim que tá com 19, 20 anos, que às vezes pensa, cara, eu acho que eu não vou entrar porque, eu não vou poder ser mestre conselheiro, ou uma mensagem para esse guri. O que tu diria para ele? Então, eu diria que o ápice da Ordem de Demolei não é ser só mestre conselheiro. Como eu disse para vocês, existem muitos excelentes demoleis, talvez serão 10 vezes melhor do que eu, que não foram mestres conselheiros. Por causa de N fatores. E eu acredito que, independentemente da idade que você inicia na Ordem de Demolei, você tem que aproveitar a Ordem de Demolei da melhor maneira possível, porque lá você vai fazer grandes amigos. Tenho certeza que vocês 3 vão concordar comigo. Você vai conhecer pessoas que você vai levar pro resto da sua vida. Você vai conhecer pessoas, tios maçons, que você vai admirar. Você vai aprender muito com eles, seja com 17 ou com 20 anos. E principalmente, que eu acho que é muito importante também, além de você extrair o melhor que a Ordem de Demolei tem,
a Ordem Demolei também vai extrair coisa boa de você. Porque todo mundo que passa pelas fileiras, todo mundo que inicia na Ordem Demolei, ele deixa sim uma contribuição na Ordem. E essa contribuição, meus irmãos, ainda que não seja algo que seja um legado, que vão olhar e lembrar de ti, um menino que recém iniciou pode sim, através de alguma coisa que você fala no capítulo, através de alguma atitude que você está lá dentro do capítulo, através de algum gesto seu, pequenos gestos principalmente, volto a dizer, você pode mudar a opinião de um menino, você pode mudar a personalidade do menino. Eu não digo que mudar como uma palavra ruim, da maneira pejorativa, não, mas não, você vai incrementar ele. Então, ainda que você inicie com 20, com 19, você pode ter duas certezas, tá? Isso eu te digo assim, acho que 99% dos demolês vão concordar comigo, que vai mudar a sua vida, a Ordem Demolei, e que você vai sim mudar a vida de muita gente. E essa mudança, ela não quer dizer que é uma mudança drástica, mas você pode ver esse exemplo de alguém, e digo mais, a Ordem Demolei, ela não acaba. Você vai virar Sênior Demolei, você vai poder participar do Conselho Consultivo do capítulo, que é muito importante. Eu lembro, por exemplo, quando eu iniciei quase o Conselho Consultivo inteiro do capítulo na época, quem era presidente do Conselho. Você pode participar da Associação dos Senhores Demoleis, que tem ajudado muito a Ordem Demolei também, com doação de rituais, com vários projetos. Eu acho que se você se desmotivar pelo fato de você ter pouco tempo como demolei ativo, está errado, né? Eu não vou dizer errado, mas é uma maneira equivocada de se pensar, porque tudo tem um lado bom e você deve levar isso em consideração. Eu, por exemplo, iniciei com 17 anos e consegui ser mestre conselho, consegui ser mestre conselho regional, né? Foi uma carreira meio meteórica, porque eu já fui secretário, depois de ser G1, que a gente chama de G1, grande ciático, mas basta de você, cara, e a Ordem Demolei tá ali para ser aproveitada. Então, às vezes, se você não quiser ingressar porque acha que é pouco tempo, eu, né, humildemente, acredito que você está com o pensamento errado, porque vai fazer diferença sim. E você comentou aí da tua carreira e de tudo que tu já conseguiu. Eu já tive o prazer de assistir uma palestra de você contando sua vida na Ordem de Molay, você já fez muita coisa. Cara, depois de sair desse cargo que tu tá hoje, daqui a 1 ano e meio ainda, mais ou menos, Uhum. dependendo da data do CEOD, o que tu pretende fazer? Tu pretende continuar? Vai dar uma parada? O que tu acha que tu vai fazer assim? Então, já me perguntaram se eu tenho ambição ou vontade de entrar para o Supremo Conselho. Eu digo para vocês hoje que não, porque eu acho que tem pessoas muito boas no nosso estado, que eu entendo também que existe, vamos dizer, uma linha de sucessão, uma linha de vontade, né, de chegar até lá, e que também eu quero dar um tempo para mim, para minha família, obviamente isso vai depender da vontade da minha noiva também, né, ano que vem tem meu casamento, eu gostaria de ano que vem, ano próximo, já ter um filho, e eu entendo que eu tendo um filho, me conhecendo da maneira como eu sou, eu acho que eu não vou conseguir me dedicar àquilo que eu gostaria de me dedicar para a ordem, um bebê recém-nascido, por exemplo. Né? É claro, volto a dizer, são projeções, a gente não sabe o que vai acontecer no dia da manhã. Mas eu sempre tenho vontade de trabalhar pela Ordem Demolei. Se o dia surgir a oportunidade, é óbvio que a gente vai balançar. Mas se não for em Supremo Conselho, o capítulo Joinville que me aguarde, porque eu posso voltar para o Conselho Consultivo. Eu tenho vontade de ser presidente do Conselho Consultivo do capítulo qual eu iniciei, né? Agora nós temos aqui um novo capítulo em Joinville, que às vezes está com dificuldade de ter membros, eu não tenho problema nenhum de me transferir para lá para poder ajudar no Conselho Consultivo no que me couber. Eu acho que eu nunca vou parar com a Ordem Demolei, né? Seja ela de maneira direta ou indireta. É claro que eu não vou ser aquele chato, porque eu sempre reclamava disso, sabe aquele cara, puta, lá vem aquele sênior chato pra caramba, vai levantar e falar, porque na minha época era diferente, porque não sei o quê. Tu tem que estar ali para somar, e muito mais, tu tem que estar ali quando as pessoas querem que você esteja. Não é porque eu serei um péssimo grande mestre que eu vou ser melhor que alguém e a minha opinião é lei. Muito pelo contrário. Eu acho que a gente sempre se reinventa e sempre se aprimora. Então, vai ser difícil largar a Ordem Demolei assim, cara, porque a minha dívida com ela é enorme, é eterna, porque ela me mudou, e principalmente porque ela me faz muito bem, cara. Então,
vai ser difícil. Só de pensar, meus sábados, meus finais de semana, meus dias, cara, o meu dia a dia vai mudar drasticamente quando eu parar de ser grande mestre. Ainda bem que tem 1 ano e meio pela frente, ainda dá para aproveitar bastante. E ainda bem que tem um final desse Metal. 1 ano e meio. Metal, a gente tá criando uma tradição nos podcasts com uma pergunta final para encerrar o podcast. Certo. Então eu queria que o Vitor fizesse essa pergunta, que é uma pergunta assim muito importante para nós, provavelmente é a pergunta mais importante da noite. Então, Vitor, por favor, faça a pergunta. Obrigado. Vamos lá. Vamos ver se eu vou ter a altura de responder a vocês. Vamos lá. Metal, a gente tem... ouso dizer que nós, o meu grupo de iniciáticos, nós implementamos isso e como esse projeto, todo esse podcast, tudo é o meu bebê, então eu vou dizer que eu ouso dizer que é nossa cultura, que a gente implementou isso. A gente tem a cultura de dizer o seguinte, sabe aquele papo de moral da história, o conselho que fica no final, a mensagem... A gente chama isso aqui no capítulo de lançar a braba. Você lança a braba, você lança uma frase braba, uma mensagem braba. E, Metal, eu queria te dar um espaço para dizer aí, como um todo, tanto do Guilherme como do grande mestre estadual, eu queria pedir para tu lançar a braba, deixar um recado aí final para a galera que está ouvindo e que está vendo a gente. Tem alguma limitação? É só uma palavra, só uma frase? Não, uma frase, um texto, fica à vontade. Cara, o que eu vou lançar brava para vocês? Pô, fica difícil assim, né, cara? Inesperado, poder ter passado antes o script. Não, daí não tem graça. Mas, Essa sinceramente, assim, ó, do fundo do meu coração, cara, aproveitem a Ordem de Molay, porque ela tem a capacidade de mudar vidas, tá? Aproveitem tudo que ela tem de bom e ajudem ela, né? Ela que eu digo a Ordem, a aproveitar de vocês também. Deem o seu melhor, porque é meio clichê, mas ela mudou minha vida e tenho certeza que vai mudar de vocês, meus irmãos. Então eu lanço a braba que a Ordem de Molay muda vidas, com certeza. Brabíssima. E Brabo. com essa frase de efeito aí, com essa moral de história e tudo isso que o Metal compartilhou pra gente hoje, a gente vai encerrar esse podcast aí com 1h30, acho que é isso. Bom, 1h30 passou, meu Deus. Vocês não se cansaram comigo falando aqui, cara? Não, eu tava acostumado. Cara. Deixar que a gente tinha mais um tempão ainda. Não, pode ir, não tem problema. Eu acho que com tudo isso a gente encerra então o podcast. E eu retorno aquilo que a gente falou desde o começo. Se quiserem, pessoal que tiver ouvido até o final e tiver aguentado a gente falando por 1h30, se quiserem ver alguém aqui, que comentem, que chamem a gente. Contato do pessoal aí a gente pode colocar na descrição, disponibilizar. E... Ô, Luiz, deixa eu aproveitar, Luiz. Aproveita, vamos lá, Metal. Já vamos dar mais uma lançada de braba. Deixa um desafio aí para alguém que tu queira que venha participar do podcast com a gente. Boa. Cara, eu acho que seria legal participar do podcast com vocês aqui. O próprio Gustavo, né? Vamos falar em nível de liderança. O Carlos é um cara legal. Ou ainda o Dalton, né? O Dalton é uma pessoa muito boa, recém-legionário, o nosso último legionário aqui, e ele também é sem papas na língua e é um cara que todo mundo tem grande apreço. Então, e eu acho que todos esses que eu falei vão topar. E o Dalton seria um bom nome, acredito eu. Vai lá, Luiz. Então, fechou. Anotei aqui já, tá registrado. Vamos fazer esse convite aí. Beleza. Nas próximas semanas. Dalton é um cara bom. Dalton é um cara que eu já tava pensando há um tempo para chamar ele. E com isso, galera, eu vou agradecer ao Metal ter disponibilizado essa 1h30, ao Vitor, que está desde o começo aí tocando esse projeto com a gente, fazendo toda a parte tecnológica aí para a gente conseguir colocar esse projeto aí em prática. Ao Canei, que está auxiliando também muito. Agradeço vocês de verdade por a gente estar conseguindo manter a história da Ordem mesmo em meio a uma pandemia, que já é algo incrível. Então, com isso, a gente encerra esse podcast.
Quero agradecer a todo mundo que assistiu. E que fiquem, que prestem atenção no canal aí com os próximos lançamentos. Se você não viu algum, dê uma olhada nos que a gente já lançou. Tem palestras e podcasts no canal e no Spotify. Então é isso. Alguém tem alguma mensagem final? Só queria agradecer aos irmãos mais uma vez pela oportunidade aí, é um privilégio poder estar conversando com vocês, irmão Vitor, irmão Enzo, irmão Luiz, e são demolês assim como vocês que nós precisamos, meus irmãos, são pessoas assim que buscam bem, querem o bem, se esforçam para isso, que a Ordem Demolei trabalha. Então, fica aqui meu muito obrigado, aqueles que aguentaram até esse momento final, praticamente meu monólogo aqui, e estou sempre à disposição dos irmãos aí, tem meu WhatsApp, tem meu Facebook, meu Instagram. Tamo junto, cara, em prol da ordem a gente sempre se encontra, beleza? Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade.